Bom dia a todos e todas. É um grande prazer para todos nós estarmos aqui juntos no início do nosso Congresso Internacional de Regentes de Coros da ABRACO. Prazer termos a Sharon Paul, Dr. Sharon Paul, conosco, e ela vai falar sobre arte e ciência no ensaio coral. Como você está vendo escrito, meu nome é Davi Juncker, eu sou o presidente da ABRACO, e nós estamos aqui com a Sharon Paul, professora, que eu vou falar um pouquinho, vou pedir licença, e vou ler um pouquinho sobre a sua biografia, quem é e como que ela veio parar aqui. Ela está fazendo extensas pesquisas nesta área, está se tornando conhecida, especialista, e o seu trabalho está tendo um efeito muito grande no meio coral, e por isso nós somos privilegiados em ter a doutora Sharon Paul conosco. E doutora Sharon Paul, ela é professora da Universidade de Oregon e também atua agora como a chefe interina do Departamento de Performance Musical e é diretora de atividades corais. As suas classes incluem cursos de graduação em regência coral, repertório, pedagogia, além de reger internacionalmente o premiado Chamber Choir desta universidade. Em março de 20, Oxford University Press publicou o livro dela, Art and Science in the Choral Rehearsal, ou seja, a arte e ciência no ensaio coral, que contém muitas das estratégias de ensino criativos baseados em evidências que ela cultivou ao longo de sua carreira. E é isso que nós vamos ver, que ela vai mostrar aqui agora. O University of Oregon Chamber Choir, o grupo que ela rege, ficou em primeiro e segundo lugar em 4 competições corais internacionais, mais recentemente ganhando o primeiro prêmio na categoria de Chamber Choir no Grand Prix the Nations Competitions of Gothenburg, na Suécia, em agosto de 2019. Outras aparições internacionais incluem apresentando-se como parte da classe demonstrativa da doutora Paul, regendo com o cérebro em mente, técnicas para aumentar o engajamento dos cantores no ensaio, no World Symposium of Choral Music, no IFCM, em Barcelona. Em maio de 2015, o grupo foi um dos 10 coros convidados a nível mundial a competir da 14ª competição do International Chamber Choir em Marktoberdorf, na Alemanha, onde o grupo recebeu o 2º prêmio geral e ganhou um prêmio especial pela melhor interpretação da obra obrigatória. E foi o único grupo de estudantes a conseguir um reconhecimento de nível 1, como excelente apresentação a nível internacional. Esse grupo também recebeu o primeiro lugar em 2013, na Fleischmann International Trophy Competition, no Cork International Choral Festival, na Irlanda, e recebeu honras superiores em 2 categorias na Tallinn International Choral Festival em Tallinn, na Estônia. Como vocês veem, existe sim uma grande realização internacional em excelência coral pela Dr. Sharon Paul. Então, com vocês, apresentamos a Dr. Sharon Paul. Now, it's up to you, Sharon. Thank you. Today, I'm very happy to talk to you about a subject that I've been thinking about and researching for many years. Would you like to translate that? Yes, we will have that. De poder conversar conosco sobre uma matéria que ela vem pesquisando há muitos anos. So very early in my career, I began to wonder, could I make my rehearsals more engaging and more productive if I understood how the brain learned information? Logo no início de minha carreira, eu me preocupei, me perguntei como que eu poderia fazer os meus ensaios serem mais efetivos e eficazes se eu entendesse como o cérebro funciona. So as you might have noticed, at least in the United States, I can say this, that students' attention spans are getting shorter. And some people in some studies have claimed that the human attention span is now only about 8 seconds long. Não apenas nos Estados Unidos, como muitos devem saber, mas em torno do mundo, a tendência é que o foco de atenção das pessoas se torne cada vez mais curta, durando no máximo em torno de 80 segundos. That is the average human's ability to maintain one thought without distraction.
E isso tem afetado a capacidade humana de manter a mente focada sem distrações. You will be happy to know that researchers believe a goldfish has a 9-second attention span. Os pesquisadores entendem que 90 segundos é o tempo entendido como ideal. Now, this may not really be the most legitimate science. I did a little extra research, and fish scientists were very upset about this report because apparently goldfish do have decent memories. Please, Dr. Sharon, could you repeat this, please? Sure. Some scientists, fish scientists, were not happy with this research because they felt like goldfish could do better than 9 seconds. Pesquisadores sobre o peixe dourado não têm estado muito felizes com este dado encontrado, porque entendem que o tempo possível pode ser maior que isso. We know that there are lots of distractions, especially digital distractions, for our students. So we need strategies to teach to engage our students in their learning. A quantidade de distrações, todos sabemos, especialmente as digitais, são muitas para os estudantes e precisamos encontrar estratégias para conseguir conviver com esses problemas. So I want to say from the beginning, I am not a scientist, but I have read lots of studies and talked to scientists. And so I've tried very hard to separate neuromyths, so things that are marketed as quick fixes, versus the real science about how the brain learns. A Dr. Paul não se declara uma cientista, mas tudo que leu, que pesquisou e constatou, sempre foi na linha de tentar separar os fatos dos mitos. You may already use a lot of these techniques, and maybe this will help you understand why they work so well for you. Muito provavelmente, muitos de todos vós já podem ter usado essas técnicas e práticas, e isto pode não ser novidade para vocês. And I hope today I'll spark some new thinking and maybe introduce some new ideas and strategies. E sua intenção com esta palestra é poder introduzir outros pensamentos e outras abordagens sobre esta matéria. So today I'm going to highlight the following. Nesta palestra, ela pretende sublinhar o seguinte. We're going to talk about how to embed problem solving into your rehearsals. Como é possível resolver problemas num ensaio. And I will talk about 3 strategies of how to do that. Falaremos sobre 3 estratégias para fazer isso. We're going to talk about the importance of using multiple entry points for information. O uso de vários pontos de entrada para informação. We're going to talk about how to eliminate social loafing, so everyone in your choir is accountable and engaged. Como evitar que socialmente tenhamos algum tipo de discriminação ou de segregação, de tal forma que todos no coral sejam igualmente importantes. And we're going to talk about how to use writing in rehearsal as a tool for learning. E falar também de que forma o processo de escrita num ensaio pode ser útil para os processos de aprendizagem. And it's my tradition to always end my presentations by talking about the joy that we get from music making. So at the very end, we'll talk a little about joy. E por fim, falaremos sobre a alegria e o prazer de fazer música e falaremos sobre isso no final. So there is much more in the book, but these are what I will highlight today, and then I'm happy to take questions at the end. Tudo isso está no livro. Obviamente que são apenas alguns pontos e ela estará muito feliz de receber perguntas e responder perguntas ao final. So we're going to start with problem solving, and I'm going to take you back thousands of years to early humans on the plains of the Serengeti. Começaremos a falar sobre resolução de problemas e para isso voltaremos a milhares de anos na nossa história, à pré-história da humanidade. And I want you to imagine that you are foraging for food on the plains of the Serengeti. E começaremos imaginando que nós estamos buscando por comida numa floresta de Serengeti. And you come across trees with beautiful fruit, and some of the fruit is poisonous, and some of the fruit is edible. It's safe to eat. A primeira questão é identificar se a fruta que está sendo procurada é venenosa ou comestível. So once you have figured that out, once you have problem solved which fruit is poisonous and which is edible,
how important to your survival would it be to remember that information once you solve the problem? É importante levar em consideração quanto que lembramos da forma como resolvemos problemas. Por exemplo, a fruta que foi identificada como venenosa para que se tenha a memória deste problema resolvido. So in order to endure as a species, our brains had to develop into dynamic problem-solving mechanisms. Na evolução de nossa espécie, o nosso cérebro se desenvolveu nas dinâmicas dos mecanismos de resolução de problemas. We are innately curious and questioning, and anyone that has spent time with a young child knows that as little humans, we want to know and understand everything. O ser humano é de forma inata curioso e questionador, e para todos aqueles que já trabalharam com crianças, sabem que nesse estágio, isso é especialmente identificável. So having solved this problem about which fruit is safe to eat, in order to survive, we had to remember the solution to the problem. And so while this may seem far removed from a choral rehearsal or a music classroom, our current brains are tied very much to that early brain wiring. Ok. Sorry, that was a lot. But it's fine. Okay. Resolvido o problema de encontrar comida e identificar qual delas não é venenosa, foi importante para o desenvolvimento da espécie se lembrar de qual foi o mecanismo para a resolução de problemas. Isso pode não parecer ter ligação direta com a resolução de problemas no ensaio, mas o processo mental é exatamente semelhante. Our brains actually derive pleasure from solving problems. And here's the most important part for conductors and music educators. Information acquired through problem-solving efforts is more likely to be remembered. O nosso cérebro, ele encontra prazer na resolução de problemas, e a informação recebida através das ações para a resolução de problemas são mais provavelmente lembradas. So in the book, I talk a little about the science of learning, which we won't have quite time to do here, but we're going to look at this importance of embedding problem solving. No livro, há aprofundamento maior no que diz respeito às questões relativas à atividade cerebral no aprendizado. Não será abordagem aqui, mas aqui estaremos focados na resolução de problemas através dos processos de ensaio. Okay, so rather than providing answers, if we can give tools to our students to find the solutions themselves, they are more likely to remember the information. Se nós ao invés de darmos respostas, nós damos ferramentas aos estudantes para que eles encontrem por si as soluções, muito provavelmente eles lembrarão com mais acuidade das soluções de problemas. So I'm going to introduce 3 strategies for doing that. And it's important to remember the person solving the problem is the one making the neural connections and really learning. Ela vai apresentar 3 estratégias. A primeira delas, pessoas resolvendo problemas estão gerando conexões neurais, por conseguinte, aprendendo. If you supply the answers for them, for example, if you say, this is what the words mean, or this is the line that's important in the fugue, then you are making the connections, but your singers may not really be learning. Se você está dando apenas as respostas, você provavelmente não está gerando aprendizado, porque as conexões neurais estão acontecendo em você e não nos seus coralistas e estudantes. And research tells us problems must be easy enough to solve, but difficult enough to take some mental effort. Problemas devem ser simples de resolver, mas difíceis o suficiente para gerar a necessidade do esforço mental. Okay, here's our first strategy. Start rehearsals with a problem to solve. A primeira estratégia é começar ensaios com problemas a resolver. So here, from the moment they take out their first piece, you can ask them a question. Please take out the piece where fire is used as a metaphor for passion. Há uma primeira ação, assim que eles pegarem na partitura, é a pergunta. Por favor, peguem a peça onde vocês podem usar uma metáfora para a paixão. And you can adapt these for any age level or any experience level. Please take out the piece by the Baroque composer.
Isso pode ser aplicado a qualquer nível ou faixa etária. Por favor, uma outra pergunta, por favor, pegue uma peça de um compositor barroco. We will now work on the piece that begins in D major. So now they're thinking and analyzing and starting very actively. Aí nós estamos pegando uma peça que começa em Ré maior e este raciocínio sobre essas informações começa a ficar mais ativo. After I gave this talk in Minnesota a few years ago, an elementary school teacher emailed me and said her kids loved doing this and they would create all sorts of games and the students could even lead creating these interesting problems to solve at the beginning of rehearsal. Depois de uma palestra em Oregon, uma professora de escola elementar relatou ter usado essas estratégias e que os seus estudantes crianças, ficaram bastante produtivos e realizaram muitos progressos apenas usando essas conexões. This next one's one of my favorites. Once I tell my chamber choir what piece to take out, I might say, we are starting our rehearsal at the climactic moment in this piece. Ponto importante é começar o ensaio do momento mais climático da obra. And this tells me if they've practiced, because if they've practiced, then they know where to turn. And if they haven't practiced, you see a lot of page turning and looking at neighbors. Isso identifica quanto que efetivamente o material foi estudado, porque se o material não está estudado, por certo, há virar de páginas procurando onde está este momento acontecerá. Similar kind of analyze theory, we begin in the C major section. Da mesma forma, a informação de dizer que começaremos na seção em Dó maior. This engages your singers right away in thinking and solving problems. Isto faz com que os estudantes diretamente tenham foco nos materiais que estão sendo trabalhados e o processo de aprendizado fica mais eficaz. And this is an adage I'll come back to a few times. We remember what we think about. Como fechamento desses primeiros elementos, nós lembramos o que nós pensamos sobre. You could have questions written on the board as prompts ahead of time. For example, when they walk in the room, be prepared to solfege a C minor scale. É possível também colocar algumas questões, algumas digressões, como, por exemplo, escrever sentenças ou proposições no quadro ou estar preparado para um solfejo sobre a escala maior, a escala de Dó maior. Or be sure you know the translation of the French song. Esteja certo da tradução daquela canção em francês. You might encourage task-centered discussions between students because these are very good for learning. They could talk to each other. Do you know the translation? Yes, let's help each other before class even starts. É interessante enfatizar discussões direcionadas, porque elas são ótimas para incentivar o aprendizado. I know we spend a lot of time teaching our singers not to talk in rehearsal, but these occasional short task-centered discussions are very good for learning. Nós somos acostumados com o hábito de que os cantores não conversem no ensaio, mas uma conversa direcionada numa discussão centrada num tópico relativo ao processo que está sendo efetuado a aprendizagem é muito positivo. Great. Our second strategy is about self-monitoring, and this is another kind of problem solving. I'm going to give you 3 quick examples. The first is, sorry, go ahead. Uma segunda estratégia é o automonitoramento e ela vai dar 3 direcionamentos acerca disso. The first is provide tools for your singers to make autonomous decisions during rehearsals. Consiga prover ferramentas aos seus cantores de forma que eles possam tomar decisões autônomas ao longo do ensaio. The music educator Judy Bowers calls these rules of transfer. A educadora musical Judy Bowers, ela chama esse procedimento de regras de transferência. Basically, you provide some basic rules, and then your singers know to follow these rules all of the time, so you never need to stop and remind them. Basicamente, consiste no estabelecimento de algumas pequenas regras. Essas regras ficam tácitas, conhecidas, de tal forma que não precisem ser lembradas a cada momento do ensaio que são necessárias. And so here are some possible rules. Place a slight lift when you see a comma in the text.
Como, por exemplo, colocar uma pequena marcação de cesura quando vê uma vírgula no texto. Never breathe after a word ending in S. Também como, por exemplo, nunca respirar após uma palavra que termina em S. Any note value longer than the pulse of the piece must grow or decay. E uma terceira indicação, notas de valor mais longas do que o pulso, do que o metro, daquela peça, deve crescer ou decrescer. You can create any rule that you think would be appropriate. And Judy Bowers started this with middle school students. So they were 12 or 13 years old. Todas essas regras podem ser criadas pelo regente com base naquilo que ele julga pertinente para a sua atividade de produção no ensaio. A Judy Bowers, educadora musical, ela sugeriu isso originalmente para adolescentes de 12 e 13 anos. Here's why this is important. Studies show that musicians report an increase in motivation, enjoyment, and engagement when encouraged to make thoughtful choices about their own performance in an ensemble. Pesquisas mostram que o que os músicos falam, que há um aumento na motivação, no prazer e no engajamento quando são encorajados a fazer escolhas pensadas sobre a sua própria performance dentro de um ensaio, dentro de um conjunto. This will save you rehearsal time because the students will self-monitor and apply the rules as needed. Isso vai economizar tempo do ensaio, porque as regras e a ação sobre essas regras vão fazer com que o automonitoramento funcione, economizando tempo. Now, there are some decisions that you don't want them to make independently. For example, where to place a cutoff. Há algumas outras decisões que o regente não deve deixar para que seja definido pelos seus cantores, pelos seus estudantes, como, por exemplo, um ponto de corte. But there are still lots of rules you could have them apply. And especially if you only meet once a week with your choir, this can save you a lot of time, and they self-monitor, which is enjoyable. Ok. Mas, por outro lado, há uma série de possíveis regras que podem ser determinadas para entrar no automonitoramento, e isso vai economizar tempo do ensaio e será especialmente útil se os ensaios têm uma dinâmica de uma única vez por semana, porque fará o processo de automonitoramento funcionar de forma na lembrança dos procedimentos de ensaio. So here's another example of self-monitoring. When I was in graduate school, I worked at the San Francisco Girls Chorus, and I worked at that time with their 8 to 10-year-olds. Later on, I went back as their artistic director, but my first job, I worked with the young children. Mais um exemplo de automonitoramento, quando ela estava nos seus estudos de pós-graduação, ela trabalhou com o San Francisco Girls Chorus, inicialmente com crianças de 8 a 10 anos, mais tarde ela retornou a este mesmo coro como sua diretora artística. So anyone that's worked with this age knows that they love to ask questions, and they will ask question after question after question. Toda pessoa que já trabalhou com crianças dessa idade sabe que elas gostam e farão perguntas atrás de perguntas atrás de perguntas. So one day I got really frustrated by this, and I decided I would teach them the word relevant. Um dia ela ficou bastante incomodada com o excesso de perguntas e decidiu que ia tentar ensiná-los o significado da palavra relevante. So I asked them to please self-monitor, and before they asked their question, they needed to ask themselves, is this question relevant for this moment in rehearsal? E ela se colocou a seguinte pergunta: antes de fazer uma pergunta, que cada um, no seu automonitoramento, procurasse se perguntar se aquela pergunta, naquele momento, para aquela atividade, seria relevante. And I said, if it's not relevant, please write it down or ask me during the break. E se não for considerada relevante, que fosse escrita no momento que a pergunta acontecesse, de tal forma que ela pudesse ser perguntada e respondida no momento do intervalo. The girls loved this. So at every break, they'd come see me and they'd say, Sharon,
I almost asked a question 3 times, but then I remembered it wasn't relevant, so I didn't ask. As garotas do coral acharam isso muito bom e muitas delas chegaram a se perguntar sobre o mesmo assunto 3 vezes, concluindo que não era relevante e guardaram a pergunta para depois. And last example of self-monitoring, I ask my university singers to raise their hands in rehearsal when they make a mistake. Seguindo na mesma linha, ela assume o procedimento de levantar as mãos no ensaio quando alguém comete um equívoco. This kind of self-monitoring, the brain gives you a little bit of a neurotransmitter of dopamine, which is pleasurable. So students like this kind of problem-solving, self-monitoring. Esta ação gera uma descarga de dopamina que acaba sendo positiva nas sensações de quem levanta a mão no momento em que cometeu um erro, e isso ajuda nos processos das conexões mentais. If I hear a mistake and see a hand go up, I know I don't need to go back and fix that because the singer knows they made their mistake. Se ela ouve um erro e se ela vê que alguém levantou a mão, ela percebe que aquele erro não necessita da sua correção porque ele estará automonitorado e será muito provavelmente autocorrigido. If I see a lot of hands go up, I know I probably need to go back and rehearse that passage. Se por um acaso ela vê uma quantidade muito grande de mãos levantadas, muito provavelmente ela precisa retornar e agir na correção daqueles erros. In all my years doing this, I've only once had a singer who raised their hand in a performance. E uma única vez isso aconteceu durante uma performance. And our third strategy in problem solving is Socratic teaching, which means asking questions. And anytime you ask a question, it creates another opportunity for problem solving. Uma terceira estratégia, denominada ensinamento socrático, se fundamenta no colocar questões, no fazer-se perguntas, porque isto cria outra oportunidade para a resolução de problemas. So now I'm going to ask you a question. After a teacher asks a question, how long should you wait for an answer? And I can't... Oh, go ahead. E agora ela faz uma pergunta. Depois de fazer um questionamento, quanto tempo você pode esperar por uma resposta? I can't see you, but I hope you're imagining what the best wait time would be. Ela não consegue ver a cada um de vocês que está assistindo, mas ela pode imaginar as suas feições acerca de quanto deveria ser este tempo de espera. So some studies say you should wait 10 seconds after asking a question, and that feels like a very, very long silence. Alguns estudos dizem que o tempo de espera deve ser de 10 segundos, e esse tempo de 10 segundos entre a pergunta feita e a expectativa da resposta pode parecer um tempo muito longo, apesar de 10 segundos apenas. But how long do you suppose most teachers do wait? Mas quanto tempo vocês imaginam que a maioria dos professores efetivamente esperam? Most teachers wait less than 3 seconds after asking a question. A maioria dos professores esperam menos de 3 segundos após uma pergunta. And for many teachers, that time is actually less than 1 second. E para muitos professores, esse tempo é menos do que um segundo. And the problem is, this is not long enough for many of our students to retrieve the information from their memories. E esse tempo não é suficiente para a maioria dos estudantes retornar aos seus processos mentais para poder absorver o conteúdo da resposta. So when researchers coach teachers to wait 5 seconds or longer, it increased the length, number, and quality of student responses. Esperar 5 segundos ou pouco mais pode atuar no aumento da duração, no número e da qualidade das respostas dos estudantes. And this was true across all grade levels and all subject matters. E isso pode ser aplicado a qualquer tipo de situação e a assuntos. And here's the reason this is really important. There is something called covert retrieval practice. Este é mais um ponto que ela gostaria de colocar. Please. So
Some students will raise their hand immediately. Alguns estudantes vão levantar suas mãos imediatamente. Here's our cat student who is raising their hand absolutely immediately because they know the answer. But for some students, it will take longer to retrieve the answer from memory. Mas para outros estudantes, ao contrário desses primeiros, o tempo para reagir e levantar a mão para a resposta será mais longo porque ele precisa de mais tempo para acessar suas memórias. And the problem is, once you call on someone for the answer, everybody else in the room stops working on the problem. E no momento em que alguém é designado imediatamente para a resposta, isso bloqueia o processo de busca de solução do problema por todos os demais. So if you wait 5 seconds, it gives everybody a chance to rehearse the information, and that will be good for their memory, even if they don't end up raising their hands or giving you the answer. Então, se esperamos 5 segundos ou mais, isto mantém uma quantidade maior de estudantes trabalhando mentalmente na solução do problema, do que simplesmente estancá-los à primeira solução. So I have a photo of this class where the cat is from a different angle. Por conseguinte, é mais interessante deixar mais tempo que mais pessoas possam reagir à pergunta que foi colocada, não apenas respondendo aquele que levantou a mão, porque também haverá aqueles que não levantarão a mão. So here you see the cat knows the answer, but the dog and the cat and the bunny are all thinking about it. And so we want to give them those 5 seconds because waiting allows more students to remember. Enquanto o estudante gato, que foi o primeiro que levantou a mão, já tem a resposta, o estudante cachorro, gato, esquilo, eles ainda estarão pensando. E este tempo a mais é que será um motivador para que todos continuem nos raciocínios de solução de problemas. And the last part of our Socratic teaching is a technique called provisions for follow-up. Ela encaminha uma outra técnica de educação, que é prover a forma de dar seguimento à atividade. This means you ask a question about the piece that you are about to rehearse. So you ask the question just before you start rehearsing that piece. Esta técnica, ela começa imaginando e fazendo uma pergunta sobre a peça que está para ser imediatamente após ensaiada. Here are examples of the questions you could ask. For instance, what challenge did we conquer at our last rehearsal on this page? Um exemplo de pergunta é: que desafio nós conseguimos no nosso último ensaio nesta página? Or what did you fix in your private practice session between rehearsals that will advance this piece today? Ou que tipo de correções foram possíveis de realizar nas suas sessões particulares de estudo entre os ensaios que vão gerar progressos nessa peça hoje? Or before we sing this passage, can you tell me 2 things that you want to be thinking about? Ou ainda, antes que nós cantemos esta passagem, se vocês podem me dizer 2 coisas que vocês estão pensando acerca disso nesta passagem. So according to research studies, students retain more learned material when the teacher creates provisions for follow-up. Pesquisas indicam que os estudantes tendem a reter mais material aprendido quando o professor cria provisões para o que se segue. This is a quick and efficient way to trigger recall. Esta é uma maneira rápida e eficiente de disparar essas lembranças. And to prime singers to recall past learning with a quick prompt. Cantores devem lembrar-se rapidamente e de maneira muito pronta e muito ágil aquilo que está para ser trabalhado. So the more times we recall information from our memory, the more we strengthen that neural pathway, and the easier we make it to recall this information later. Quanto mais vezes nós retornamos a informação que está na memória, mais fortalecemos o trabalho neural e assim será mais fácil lembrar dessas informações depois. And here we go, this same thing I said before, we remember what we think about. E mais uma vez ela enfatiza que nós nos lembramos de tudo aquilo que nós pensamos sobre. By asking beforehand and reminding people of what they have learned, it's much better than nagging after the fact.
Please, Dr. Paul, could you repeat this? Sure. I'll say it a different way. Okay. Usually we rehearse, we start rehearsing, and then we say, oh, you forgot the dynamics we had fixed. So by asking the question before we rehearse, we remind them, and then we don't need to nag them afterwards. É mais eficaz lembrar o que precisa ser trabalhado antes de acontecer e você precisar fazer a correção do que simplesmente deixar acontecer e apenas reclamar daquilo que não foi realizado. This is particularly useful for choirs, again, that only meet once a week. You can do just a quick prompt of, what did we fix last week? Now let's sing. Isso é especialmente útil para corais que se encontram, por exemplo, uma única vez por semana, porque o que é recobrado da memória rapidamente consegue economizar tempo do processo. Right, now we move on to our second highlight. We're going to talk about multiple entry points for information. Segundo ponto importante desta palestra é múltiplos pontos de entrada para uma mesma informação. And this is probably going to be the most controversial thing that I'm going to say today. E isto provavelmente é o ponto mais controverso do que ela está falando hoje. Most of us have been taught about learning styles. Muitos de nós foi ensinados sobre aprender estilos. And we are most often taught about visual, auditory, and kinesthetic learning styles. Nós fomos ensinados acerca de estilos visuais, auditivos e kinestésicos. And the fundamental premise that we are usually taught is that if you match the mode of teaching to the student's dominant style of learning, the student will be more successful. E uma premissa fundamental que fomos ensinados é que se conseguimos encaixar a forma de ensino ao estilo dominante de aprendizado, os estudantes terão mais sucesso. And the problem is, well-designed studies consistently demonstrate that students are no more successful at learning when taught in their preferred learning style than when they are taught by other means. Há estudos consistentes têm demonstrado consistentemente que estudantes têm mais sucesso nos seus processos de aprendizagem quando eles não estão no seu estilo preferido de aprendizado, mas sim quando estão sendo encaminhados para outros meios. Now, it may be that the science just hasn't been able to prove it yet, but the science does not support the commonly held belief that students will learn best if you teach to their preferred learning modality. A ciência ainda não tem suporte completo para isso, mas comumente acredita que os estudantes aprenderão melhor se não forem ensinados na sua forma, no seu modo preferido de aprendizado. But I do also have good news. So scientific studies show that practicing using different methods, varied methods of engagement may help promote attention and better performance. Mas também temos boas notícias. Se é possível fazer uma mescla com vários formatos, várias abordagens de ensino, muito provavelmente isso vai melhorar a atenção e melhorar a performance. So researchers believe the more entry points for information, the more solidly interwoven the material will be neurologically, and the more triggers available for recall, and I'll give examples in a moment. Pesquisadores acreditam que quanto mais diversificamos as entradas de informação, mais solidamente os materiais serão trabalhados na atividade neural e, por conseguinte, serão disparadas melhores retornos da atividade de memória. E os exemplos virão a seguir. So I'm going to give you one non-musical example and 3 very short musical examples. Para isso, ela dará um pequeno exemplo não musical e 2 outros pequenos exemplos musicais. So here's our non-musical example. Imagine teaching the rules of grammar to a 2nd grade class. I don't know what that would be in Brazil, perhaps 8-year-olds. O primeiro exemplo é um exemplo não musical, que é o ensino de gramática a crianças da 2ª série, algo em torno dos 8 anos, para fazer a equivalência entre sistemas americano e brasileiro. So to use multiple entry points for the information, a 2nd grade teacher
had her students walk the punctuation. They would pause at a comma, stop at a period, shrug at a question mark, jump at an exclamation point as they were walking around reading their book. A provocação é inserir uma pausa numa vírgula, uma parada num ponto. Shrug, like. Can someone help me? In shrug? Shrug is like, Ok. raise your shoulders. Mexer os ombros com ruído num ponto de interrogação e um pequeno pulo num ponto de exclamação. Todas as informações encaminhadas seguidamente. So this is a wonderful example of multiple entry points. It's tactile, which sometimes we talk about in terms of learning also. They're holding the book. Este é um caso de múltipla entrada de informações. It's auditory, they're hearing the reading out loud. Como, por exemplo, é tátil, segurando o livro, é auditiva, ouvindo o que está sendo lido. It's visual, you see your classmates moving around. Visual, vendo os colegas se movendo. And it's kinesthetic because you are walking and adding physical motions. E é kinésico porque foram adicionados movimentos físicos. So walking the punctuation creates wonderful opportunities to activate varied neural pathways with multiple triggers for later recall. Por conseguinte, andar com a pontuação cria muitas oportunidades interessantes de ativar variadas conexões neurais e, por conseguinte, múltiplos disparadores para buscar depois os acionamentos de memória. So I'll share 3 short exercises that I've found some success with. And the first is a pencil tapping exercise. Outro pequeno exercício que pode ser bastante útil é o exercício de bater com o lápis. So I ask my singers to stand all around the room holding pencils. Os cantores ficam em pé, distribuídos pela sala com um lápis. So each singer finds different kinds of textures to tap on, and they tap the rhythms with the dynamics and phrase shapes. Cada vai fazer marcações dos ritmos com dinâmicas, sobre as dinâmicas e os desenhos dos fraseados. So they're each tapping the rhythm to their own line. Cada vai fazer essas marcações para a sua própria linha. And usually when I do this exercise, I don't have them sing out loud. Sometimes I might ask them to audiate, to think they're singing in their head. Nesse exercício, eles não estão cantando efetivamente, eles estão apenas cantando para si mesmos nos seus ouvidos internos. This exercise always cleans up the rhythms in a piece. Esses exercícios sempre conseguem limpar a precisão rítmica das peças. And here are all the entry points. Auditory, you hear the tapping. Visual, you see people tapping. Tactile, you're holding the pencil and feeling taps. And kinesthetic, you're creating motion of tapping. E a múltipla entrada das informações será auditiva, porque você está ouvindo a marcação, visual, porque você está vendo a marcação, tátil, porque está segurando o lápis e sentindo a ação das marcações, e kinestésica, porque está criando o movimento para fazer as marcações. To me, anytime a student can feel the music in their hands, they're going to be really learning with multiple entry points for the information. Para ela, cada estudante, se consegue sentir a música em suas mãos, isso naturalmente vai gerar um incremento na aprendizagem, porque fará a ideia mental daquele material musical. This includes tapping the cutoff. When they make a cutoff, they could take fingers from one hand and tap the palm of their other hand right when the cutoff happens. Exemplo disso, por exemplo, exemplo é tocar na própria mão no momento de haver um corte. They can play the passage on their sternum, on their chest bone. Eles podem tocar o externo ao longo da passagem. They could tap the tactus on their neighbor's shoulder. Ou fazer tocar o ombro do cantor vizinho.
And one last exercise I've used that uses varied entry points has to do with analyzing texture. Outro exercício é o que diz respeito à análise de texturas. I put singers standing in a circle to start. Para começar, colocamos os cantores num círculo. And I say, if you feel your part should be in the foreground, please step forward into the circle and sing louder. Se o cantor sente que a sua parte, a parte que está sendo por ele cantada, ela deve estar mais fora, ele deve dar um passo à frente dentro do círculo e cantar mais alto. And when your part should be background, please step back and sing softer. E quando a sua parte for uma parte de fundo ou uma parte de acompanhamento, se podemos traduzir desta forma, dá um passo atrás e cantar mais piano. So this creates great opportunities to discuss interpretation because not all singers will agree, but they need to analyze and think and be active and physical as they're singing. Isso cria oportunidades para discutir interpretação, especialmente se eles não concordam, porque gera a oportunidade de, sentindo as texturas, verificar como elas se combinam. Great. All right. And next we talk about accountability versus social loafing. Isso faz a gente entender o que é contável e o que é social na relação do ensaio. We're going to start by talking about Maximilian Ringelmann, who lived at the turn of the 20th century. Começaremos falando sobre Maximilian Ringelmann, que viveu na virada do século XIX para o século XX. He was actually a French agricultural engineer, so you may wonder what this has to do with music. Ele era um engenheiro agrônomo francês e todos podem se perguntar que relação tem isso com o ensaio coral. But one of the things that Ringelmann was interested in is how many horses, oxen, or men could you add to a team before you had diminishing returns in effort? A pergunta que ele se fez é quantos cavalos, enxadas e homens você pode colocar num time, numa equipe, antes que você diminua o retorno dos seus esforços. Now, this was one of the earliest social psychology studies, which is the study of how groups function, what are group dynamics. Esse é um estudo sobre psicologia social que procura investigar de que forma as dinâmicas de grupo funcionam. So Ringelmann discovered an inverse relationship, so an opposite relationship, between the number of members of a team and each team member's individual effort. Ele descobriu que existe uma relação inversamente proporcional entre a quantidade de membros e o engajamento particular de cada um deles. So as you added team members, the collective effort went up. À medida que você acrescenta membros na equipe, o esforço coletivo aumenta. But the individual effort went down as you added team members. Mas o esforço individual ele diminui na mesma medida que a quantidade de membros na equipe aumenta. Even after adding only one person to the team, the first person no longer gave 100%. Isso significa que, ainda que seja acrescentado apenas um membro à equipe, isso já vai tirar dos 100% o total de dedicação de cada uma delas. And here's a chart that shows you with one person you have 100% effort, and for every person you add, the individual effort goes down slightly. E este gráfico mostra que, à medida que vamos acrescentando pessoas na equipe, o esforço individual vai saindo do esforço total e diminuindo gradativamente. Now, what does this have to do with music? Well, I believe in what I call very unscientifically the choral Ringelmann effect. O que isso teria a ver com a atividade coral? E que ela coloca, não de maneira estritamente científica, o que ela está chamando do efeito coral, o efeito Ringelmann coral. Because when we have one soprano singing by herself, here she is, she's going to think about everything, her dynamics, her breath support, her diction, because she's a soloist. Porque quando temos uma única soprano cantando sozinha, ela pensará sobre tudo. A emissão, a dinâmica, o fraseado, porque ela está responsável por fazer rigorosamente tudo. But when you add 14 more sopranos to her, whether they know it or not, the natural tendency is for each individual singer to give
less than 100%. No momento em que acrescentamos 14 outras sopranos, naturalmente, e ainda que elas não se deem conta disso, cada uma delas vai efetivamente reduzir a sua dedicação saindo dos 100%. So I'm using some terms interchangeably. The Ringelmann effect, which is this effect where as you add members to the team, individuals work less hard. Isso é corolário do efeito Ringelmann, que à medida que a gente acrescenta membros à equipe, o esforço individual de cada membro diminui. And it's also known as diffusion of responsibility or social loafing. Isso também é conhecido como difusão de responsabilidade ou divisão social. And I want to tell you one study because I think it's really key to our life as a choral conductor, and it was a shouting study, which I'll explain. Há estudo extremamente relevante sobre esse assunto no que diz respeito à atividade coral e que ela mostrará. Okay, so this study took college men and asked them to shout as loud as they could for 5 seconds. O estudo consiste basicamente em pedir que uma pessoa grite o mais alto que ela puder. The researchers told these college men that the study was about sensory feedback. Esse estudo foi feito com alunos universitários e I did not get the very end. Sensory feedback, about senses. E o efeito gerado naturalmente é o efeito de retorno sensorial. And with all due respect to my colleagues who do research, sometimes you shouldn't believe what a researcher tells you they are researching. E com todo respeito aos pesquisadores, nem sempre devemos acreditar aquilo que os pesquisadores enunciam como seus achados. So they gave these college men blindfolds and earphones. Então, nessa mesma pesquisa, foram colocados vendas e tapadores auriculares nos indivíduos. So in the first experiment, there are 2 of these. The first experiment, they said, shout as loud as you can for 5 seconds. No primeiro take desse experimento, foi pedido uma série de tentativas de 5 segundos de gritar o mais alto que fosse possível. And on various trials, they would tell them, you are now shouting alone. E em algumas tentativas, lhes foi dito que eles estavam gritando sozinhos. You are now shouting with one other person. Depois dito que eles estavam gritando com uma outra pessoa. And you are now shouting with 5 other people. E depois que eles estavam gritando com 5 outras pessoas. Of course, because they had the blindfolds and headphones, they couldn't really tell what was happening. Porque eles estavam usando vendas e tapa-ouvidos, eles não tinham como saber exatamente o que estava acontecendo. So in the first experiment, the researchers said to the college men, we can only measure your individual effort when you are shouting alone. No primeiro experimento, foi possível medir apenas o esforço individual quando estava gritando sozinho. They said, when you are shouting in a group, we can only measure collective effort. We cannot measure your solo effort. Isso significa que, gritando em grupo, nós podemos medir apenas o que é o esforço coletivo, e não o esforço individual. This was untrue. E isso não é verdade. So researchers, in fact, could always measure each subject's individual effort, whether they were alone or shouting with others. Pesquisadores podem sempre medir o esforço individual de cada sujeito, independente deles estarem sozinhos ou gritando junto com outros. And sometimes there were multiple subjects shouting at once. E muitas vezes há vários sujeitos gritando ao mesmo tempo. But sometimes there were pseudo groups, fake imaginary groups, where the subject believed they were shouting with others when they were really just shouting alone. Em outras situações, haviam apenas falsos grupos, porque eles estavam acreditando que estavam gritando junto com outros, mas na verdade estavam sozinhos. And this study completely confirmed Ringelmann's findings. E esse estudo confirmou completamente os achados de Ringelmann. Subjects exerted less effort when they believed themselves to be shouting with others, whether they really were or not. Sujeitos tendem a fazer menos esforço individual quando eles acreditam que estão fazendo esforço sozinhos,
ao invés de quando eles, independente de eles estarem sozinhos ou não. And the subjects put forth full effort when they believe themselves to be shouting alone. E sujeitos concentram mais esforço quando eles acreditam que estão fazendo aquela atividade sozinhos. So researchers have repeatedly demonstrated that participating in group effort inspires demotivation. Desta forma, os pesquisadores repetidamente demonstraram que uma atividade em grupo pode inspirar a desmotivação. So this is really frightening because much of our job is motivating groups of people. Isso é bastante intrigante porque a maioria do nosso trabalho é exatamente motivar grupos de pessoas. And so the answer lies in the second experiment. So I'll tell you about that one. E a resposta se encontra no segundo experimento que ela vai demonstrar agora. In the second shouting study, researchers placed microphones on each college student. No segundo experimento, pesquisadores colocaram microfones em cada um dos estudantes universitários. And they said to them, now we will be able to measure your individual effort even when you shout in the groups. E agora nós seremos capazes de medir o seu esforço individual, mesmo quando você estiver atuando em grupo. And this changed everything. E isso mudou completamente o resultado. So when the subjects believed that their individual efforts were identifiable, even when they were in the groups, social loafing was completely eliminated. Quando os sujeitos acreditaram que seu esforço individual era particularmente identificável, a divisão social foi completamente eliminada. So how do we ensure that our singers, even in larger choirs, never feel anonymous in our ensembles? Então, como é que podemos estar certos que os nossos cantores nunca vão se sentir anônimos nos nossos conjuntos? And this brings up the topic of assessments. How do we keep our singers accountable without instilling fear? Isso nos leva ao nosso questionamento de como podemos manter os nossos cantores engajados sem que se sintam amedrontados. And this is a question I always ask my graduate students. Is fear a good motivator? Is fear a good motivator? Go ahead. Ela coloca uma pergunta aos seus estudantes. Se medo é um bom motivador. And really the question needs to be reframed because extreme stress, the brain cannot learn. E um ponto que ela também coloca é que o estresse extremo, no estresse extremo, o cérebro não consegue aprender. The neurotransmitters in your brain will block the uptake of new information and new learning during negative stress. Os neurotransmissores no cérebro serão bloqueados para o processamento de novas informações e novos aprendizados durante estresse negativo. And we've all experienced that fight or flight feeling. E todos nós já passamos pela experiência dessa situação amedrontadora. And this is particularly important if any of you work with students who need to walk through a dangerous or frightening neighborhood on their way to school or live in homes that are not safe. They will arrive very stressed and they cannot learn until they relax. Muitos de vocês já podem ter vivido essa experiência se já trabalharam com estudantes que precisam atravessar vizinhanças perigosas ou que vivem em moradias não seguras. Isso faz com que o início de sua atividade, porque ela estará embebida de medo, fará o processo de aprendizagem ficar bastante comprometido, especialmente no seu início. Here's another example of the effect of fear on learning. I apologize for those of you that don't like spiders. I won't keep this slide up too long. Esse é um outro exemplo da ação do medo sobre os processos de aprendizagem. Pede desculpas àqueles que não gostam de aranhas para apresentar o experimento da caminhada entre as aranhas. So I've been very fortunate, and every year I teach a class in London. And when my son was 16 and we were in London, I took him to the London Zoo. Ela teve a felicidade de, muitas vezes, estando em Londres com seu filho, e ter a oportunidade de um passeio pelo zoológico de Londres. And at the London Zoo, they have these walk-through exhibits where you can get very close to monkeys and lemurs and butterflies and birds. E no zoológico de Londres existe essa experiência de poder caminhar, fazer uma caminhada
bastante próximo de vários animais. And they also, believe it or not, have a spider walkthrough. E, acreditem ou não, uma dessas caminhadas entre os animais é entre aranhas. So I don't love spiders. As a matter of fact, I'm quite fearful of spiders, but I wanted to show my son that we shouldn't be controlled by our fear, so I took him through the spider walkthrough. Ela pessoalmente não gosta de aranhas, mas achou que levar o seu filho para essa experiência da caminhada entre as aranhas seria importante. The guide that took us through told us probably 12 or 15 interesting facts about the giant spiders that were all around us. Durante a caminhada, o guia falou algo em torno de 12 a 15 informações interessantíssimas sobre as diversas aranhas que ali estavam. But all I could think about was whether one of the spiders would get on me. Mas a única informação que ela consegue se lembrar efetivamente é que uma dessas aranhas poderia cair nela. So when we left the spider walkthrough, I realized I could not remember a single fact that the guide had told us. Ao final da caminhada, o que ela pôde constatar é que ela não conseguia se lembrar de nenhuma informação que o guia tinha passado para ela. The one fact I thought I remembered correctly when I said it to my son, he said, "Mom, you've got that all wrong." E a única coisa que ela pôde constatar ao conversar com seu filho ao final da caminhada, que lhe disse que ela conseguiu captar todas as informações erradas. So we need to design assessments for our students that are not so stressful that they become afraid. Por conseguinte, nós precisamos, para os nossos estudantes e coralistas, criar maneiras de acessar os conhecimentos que não sejam através do medo extremo, porque isso impactará substancialmente o seu formato de aprendizado. Highly stressful individual assessments will not encourage strong or accurate recall of learned information. Abordagens muito fundadas no estresse não serão positivas para nenhum tipo de aprendizado. There is something, though, called eustress, and eustress is a moderate state of stress or emotion that can actually result in heightened awareness and create a good environment for learning. Por outro lado, uma dose controlada de estresse, de bom estresse, pode ser interessante na perspectiva de disparar melhores capacidades de aprendizado. Isso pode ser motivador. This is the feeling of being challenged but not overwhelmed. Esse é o sentimento de se sentir desafiado, mas não amedrontado. And the challenge is that what one student might consider high stress, another student might consider eustress, such as one on a part singing. Da mesma forma, uma determinada atividade que pode ser extremamente estressante para um estudante não o será tanto para outro, como, por exemplo, cantar uma parte sozinho. So I'll just describe two assessments that I've had good luck with that are not too stressful for the singers, but they tell me the information I want to know. Então, ela desenvolveu e mostrará um exemplo de atividade que será muito útil para o regente encontrar essa medida de bom estresse, mas que não será estressante demais para os estudantes. And these hold each student accountable, so they feel they are being evaluated as individuals, which means they won't do social loafing. E esta medida é importante porque mantém o estudante nesse ambiente de vigilância que ele está sendo avaliado, mas não mantendo-o sob estresse extremo. So one exercise I call Pass the Baton. And in this exercise, singers stand in small circles based on voice part. Esse exercício denominado Passar o Bastão, cantores são colocados em pequenos círculos baseados na sua parte vocal. And I ask one quartet or an octet, I'll usually ask for volunteers to begin singing. É pedido que um quarteto ou octeto comece a cantar. And then whoever starts singing, they need to pass the baton, which could be a pencil, or they could just tag a singer. And then they indicate the next singer who will be singing. E tão logo a performance é iniciada, é pedido que o bastão seja passado para o próximo cantor e este deve seguir cantando. And the first singer must sing with the tagged singer for a bar or two to ease the transition. E o primeiro cantor, o cantor que estava cantando antes,
ele deve continuar com o cantor para o qual será passado o bastão por 2 ou 3 compassos para simplificar a transição. And what I love about this assessment is every singer audiates, every singer has to be singing in their head because they don't know when the baton might be passed to them. So there's a lot of rehearsal going on. Há muito ensaio acontecendo neste processo, porque isto obriga todos a estarem cantando com o seu ouvido interno, uma vez que não se sabe exatamente quem será o próximo para o qual o bastão será passado. I'm happy to say the students have always been very kind to each other in this exercise. E ela tem muita alegria de dizer que os estudantes têm sido muito cordiais entre si neste exercício. I was originally worried someone might say, Mary always sings an F sharp in this bar, so I'm going to tag her right there. Sempre houve a preocupação de que um determinado erro que pudesse ser recorrente pudesse reacontecer nesse passar de bastão e constranger alguém, o que não aconteceu. But they've always been very nice to each other, and they seem to enjoy this assessment. E ela constatou que isso naturalmente não acontece e esse tipo de atividade tem se mostrado muito positiva. Another exercise I've had good luck with is what I call a whiteout test. Um outro exercício de bastante sucesso é o teste do escrever. I do this after the music is memorized to see if they really memorized all of the information on the page. É feito depois que a música já está memorizada e que há certeza de que toda a música que está naquela página já está de memória. So I start by putting singers in pairs who do not sing the same voice part. Colocamos 2 cantores em pares que não cantam a mesma parte vocal. And then I give each of them a page from the score, but I've whited out all of the markings. I white out all the dynamics, tempo markings, articulation. So it's just the notes. E dá para eles uma partitura completamente em branco, sem nenhuma das marcações que foram adicionadas ou realizadas em ensaio. And then I have them work together to put the markings back in. So they have to remember what the dynamics were, what tempo was marked, what articulation, etc. E é pedido a eles que nessa partitura que está completamente em branco, virgem, que sejam colocadas de volta todas as marcações efetuadas em ensaio, dinâmica, articulação, tempo, etc. The conversations between singers when I do this are amazing because they have to think about, did the composer write that dynamic or did we just shape that phrase that way because it's intrinsic in the music? Os diálogos entre os cantores são muito interessantes, principalmente porque eles precisam se questionar o que efetivamente são informações que vieram do compositor ou informações que foram colocadas no próprio processo de construção dos ensaios. Again, we remember what we think about. So after we do this, they take out their scores, they compare them, and they're thinking about the interpretive markings in the music. E mais uma vez, a premissa de que nós lembramos aquilo que já foi pensado antes, na medida em que tudo aquilo que foi trabalhado no ensaio retorna como material que estava na memória. Okay, and then our category, writing in rehearsal, we'll move on to there. Now, this may sound like it's going to be time-consuming, but you can do short exercises that don't take a lot of time, but help in thinking. Uma outra caminho de trabalhar é usar pequenos exercícios de escrita nos ensaios. Anytime that students organize their thoughts and reflect on their knowledge, it will reinforce memory and learning. Todas as vezes que os pensamentos organizados e as reflexões vão reforçar os trabalhos de memória e aprendizado. So here are 2 ways that I do that. I'm going to highlight these 2 ways to use writing, which will encourage and enhance engagement in rehearsal. O uso da escrita não é necessário, ele não usa necessariamente muito tempo de ensaio. Isso vai enfatizar elementos que precisam ser trabalhados. So one is what I call a sick bay writing opportunity. And this is because I noticed that students sitting out due to illness tend to become disengaged. Isso é interessante porque é uma atividade interessante porque estudantes que não estão efetivamente participando do ensaio porque estão doentes não se sentem deslocados. So I have them fill out a sick bay writing opportunity form. Para isso, ela tem um formulário que seria os estudantes que têm a oportunidade de escrita. So over the course of the rehearsal, they just need to answer these 3 questions.
Ao longo do ensaio, eles só são requeridos a responder estas 3 perguntas. What was the most important thing that happened in rehearsal today? Qual foi a coisa mais importante que aconteceu no ensaio hoje? What did you hear sitting out of rehearsal that you would not have heard had you been in it? O que você ouviu sentado fora do ensaio que você nunca tinha ouvido estando dentro dele? And how did your section do today? E como que o seu naipe se comportou hoje? And this keeps the students engaged in the rehearsal even though they're sitting out and not singing. E isso mantém os estudantes que estão fora do ensaio, que estão doentes fora do ensaio, engajados no ensaio, como se eles estivessem efetivamente cantando. Now, I thought I'd get some students complaining because they didn't feel well and now they have to do some writing. But in fact, I've never had students complain about it. É possível haver reclamações por não estar cantando efetivamente, mas não houve reclamações por estar realizando esta atividade. And generally, they write long paragraphs and they are very insightful and they seem to really enjoy this new way of being part of the choir. Normalmente, eles escrevem longos parágrafos acerca do que conseguem observar, com insights muito interessantes, e isso traz reflexões bastante pertinentes sobre a atividade do ensaio e é muito motivador para eles como atividade pessoalmente. And so the second way that I like to use writing are just short writes. Uma outra ferramenta dos trabalhos de escrita no ensaio é o que ela denomina pequenos escritos. And I might use these once a week or once every other week. E ela usa este procedimento uma vez a semana ou uma vez a cada semanas. So one of my favorite things is as the student enters the room, I hand them a little half sheet of a colored piece of paper. Assim que um estudante entra na sala, é dado a ele ou a ela a metade de uma folha de papel colorido. Never underestimate the power of giving a student a piece of paper and they don't know what it's for. Nunca subestime as possibilidades de dar uma folha em branco a um estudante quando você não disse a ele o que vai fazer com ela. They wonder what I might ask them about, so they tend to review everything they're supposed to know that day. Like, should I know this translation? What might she ask me about? So there's lots of rehearsal that goes on after you hand out the piece of paper. Eles se perguntam tudo que pode ser perguntado acerca daquele assunto, e isso faz eles buscarem na sua memória tudo que possivelmente lhe poderia ser perguntado, que poderá ser colocado no ensaio. So this creates some eustress that we were talking about. They feel challenged, but not overwhelmed. Isso cria estresse positivos, porque é desafiador, mas não é desmotivador. So before I talk about the writing, I want to say that sometimes I select teams by handing out various colored paper. Ela vai falar como ela consegue selecionar as equipes antes de dar as folhas de papel colorido. So for example, everyone that ended up with an orange piece of paper, you're on team orange, go up there. Everyone with a blue piece of paper, you're on team blue. Pelas cores das folhas de papel são separados as equipes com os trabalhos que ela vai designar. This is important because if you let the students just divide themselves into teams, if you have students who feel differently than anyone else in your classroom, that could be ethnicity or special needs or gender identification, they may feel excluded when people are broken into groups. Esta é uma maneira de minimizar os possíveis fracionamentos do grupo, quer seja por não identificação, por processos de exclusão. É uma maneira de minimizar os processos de fracionamento do conjunto. So if we select the teams, we know our students don't need to feel stress over being excluded. Então, a razão de ser, de fazer esses agrupamentos é exatamente ir contra o que pode gerar processos de estresse. So the ways that you can use writing, these are different ideas. You could do a quick predictive write at the opening of rehearsal, a mid-rehearsal write to sort of change up the activity, or an exit card write just before the end of rehearsal.
Isso pode ser feito com um pequeno escrito prevendo o que estará no início do ensaio, algo que estará acontecendo no meio do ensaio, no meio da atividade, ou uma atividade na saída do ensaio, imediatamente antes do seu final. So in all these exercises, your students are doing what is called elaborative rehearsal as opposed to rote rehearsal. Isso também pode ser feito na perspectiva do ensaio que foi realizador, o ensaio que foi não realizado. Rote rehearsal we use when we memorize phone numbers, for example. We just repeat it by rote until we learn it. Could you repeat, please? Sure. In rote rehearsal is like when we learn someone's phone number and we just repeat the number in our head so we will remember it. O rote rehearsal é quando, por exemplo, nós lembramos e anotamos apenas um número de telefone como atividade para a ativação da memória. Elaborative rehearsal is when, in the process of rehearsing information, we interact with the information so it becomes more meaningful to us. O elaborative rehearsal é quando a atividade de memória ela não se restringe apenas ao reter da informação, mas também ao processamento da informação. We know from looking at the brain that elaborative rehearsal is better for learning. Sabemos, pelo que já há de estudos, que o elaborative ele é melhor para os processos mentais de aprendizado do que o rote rehearsal. So here are examples of short writes. We could do the predictive write. There's been interesting research on student learning when they predict how things might go. Dentre os pequenos escritos, naquele caso, daquele que é de previsão do que acontecerá, escrever que peça haverá um maior progresso no ensaio de hoje e por quê. Quick 5 minutes. What piece will we make the most progress on today and why? Exatamente. Escrever que peça naquele ensaio terá mais progresso naquele ensaio e a razão por isso. Or how will your personal musical contribution make a positive impact during today's rehearsal? Ou como que a sua contribuição musical pessoal gerou impactos positivos durante o ensaio de hoje. So those would be predictive rehearsals to do in the opening. In the mid-rehearsal, on a different day, not the same day, on a different day, we know that after 10 or 20 minutes, our brains need a change of activity. Esses dois exemplos citados antes são daqueles que são escritos preditivos, aqueles que tentam prever aquilo que poderá ser realizado no ensaio. Uma outra atividade é o que é feito no meio do ensaio, que não deve ser feito no mesmo dia em que esses de previsão acontecem. So I might introduce a mid-rehearsal write. I like doing poetry analysis or other kinds of, I'll give you examples in a moment. Nesses casos de pequenos escritos de meio de ensaio, pode ser uma atividade sobre a poesia e ela dará exemplos logo em seguida. Or you might do a write at the very end of rehearsal, an exit card. They answer the question and they hand me the card as they exit the room. Ou pode ser feito um pequeno escrito no final do ensaio, em que eles fazem a escrita e entregam na saída do ensaio. So here are examples of the kinds of questions you could ask. What was your favorite part of rehearsal today? Seguem agora algumas perguntas que podem ser feitas. Qual foi a parte favorita do ensaio hoje? This is a fascinating question because sometimes their favorite part of rehearsal is not at all what I would have expected it to be. Isso é importante porque muitas vezes a informação que vem como o mais interessante do ensaio não é em nada o que foi previsto pelo maestro no seu plano de ensaio. If you could change one thing about today's rehearsal, what would it be? Uma outra pergunta é se você pode trocar, mudar alguma coisa sobre o ensaio de hoje, o que seria? What would you like me to know about you? That's a good question for early in the year. Uma outra pergunta é o que você gostaria que eu soubesse sobre você? Change the end of the story in one of our songs and describe the impact on the character or plotline involved. Might this change the musical expression? Uma outra pergunta, mudar o final da história em uma das nossas canções e descrever o impacto sobre o personagem ou enredo, a linha do enredo envolvida,
Isso, por um acaso, mudaria a expressão musical? What pop song might be a good pairing with our Latvian song? Que música pop seria um bom par com esta música Latvia. A song from da Látvia? Yeah. Thank you. I love this question because then I will go and listen to the pop music that they are listening to, so it gives me an idea what kind of music they listen to. Isso é importante porque cria associações entre o material que é selecionado para ser trabalhado e os possíveis materiais que são da vivência cotidiana dos estudantes. And if you were to synthesize the meaning of the psalm text by Schutz into a tweet, what would you write? Se você pudesse sintetizar o significado do texto de um salmo numa peça de Schultz, num tweet, o que você escreveria? This is a great one because our brains will remember things that are relevant and meaningful to us. Isso é especialmente importante porque o nosso cérebro tende a lembrar melhor aquilo que é relevante ou significativo para cada um de nós. So if your singer puts the psalm text into modern language in a tweet, they're going to be thinking about this in a way that's more relevant to their lives. Por conseguinte, se nós conseguimos fazer com que o cantor ponha num tweet algo que seja relativo ao que está sendo trabalhado, está sendo trazido para a sua realidade mais natural, e isso será muito mais fácil de ser acessado na memória. And in our last section, so we will leave time for questions, we're going to just talk about joy. It's my tradition in every presentation, as I mentioned, to always talk about the joy of music making. And the reason I do this, for many reasons, but I worry as a college professor that sometimes being a music major might wring the joy out of music making for our students because they have so many requirements. Nessa parte final, ela gostaria de falar sobre a alegria, o regozijo, o prazer que deve estar envolvido no fazer música. Como professora universitária e lidando com alunos universitários, ela sempre se questiona em que medida a quantidade de materiais requeridos a serem cumpridos pelos estudantes pode comprometer essa alegria do fazer musical. And I worry that as teachers, we have so much responsibility that sometimes it's hard to remember the passion we had for music, why we went into music in the first place. E ela, enquanto professora, ela sempre se coloca na postura de lembrar-se toda a alegria e a paixão que fizeram a caminhada para chegar na ação e na atividade nesta profissão. And then in the time of COVID-19, so some of us are exhausted by fear or the requirements of being a caretaker. And again, it's just so easy for us to get out of touch with the joy of music making. Tudo que é requerido, as atividades, as responsabilidades, as dúvidas, os medos, podem gerar sombra sobre a alegria do fazer música. Agora, especialmente que a gente está no COVID, né, que ela falou, né, com relação Exatamente, especialmente coronavírus. Nestes tempos de coronavírus, exatamente. Obrigado, Davi. So it's my philosophy for all of these reasons that at every rehearsal, I make sure at some point in the rehearsal, myself and all of my singers, get back in touch with some kind of joyful experience in the music making. Exatamente por conta de tudo isso, ela procura que em rigorosamente todos os ensaios é importante reservar algum tempo para que se reconecte com esta alegria do fazer música. Sometimes this happens quite naturally in the rehearsal, and sometimes I just need to make sure that it happens, but it must happen at every rehearsal. Muitas vezes isso pode acontecer naturalmente no processo do ensaio, mas é importante lembrar que, sob qualquer circunstância, é importante que todo ensaio deve ter este momento de reconexão com a alegria do fazer música. So I'm going to close my talk by telling you a story about my friend Maria Guinon, who will be presenting later in this conference. Ela conclui a sua apresentação contando uma história de sua colega Maria Guinon, que estará mais tarde neste congresso. Some years ago, she came as a visiting professor to the University of Oregon for a one-week residency. Alguns anos atrás, ela esteve como professora visitante na University of Oregon
para uma residência de 1 ano. She worked with 2 of my choirs that she then conducted in performance. Ela trabalhou com 2 dos seus coros e chegou a performances. So on the day that I picked her up to go to the concert, I picked her up and I didn't know her very well at that time, and I wondered, will she be stressed about the performance? Will she be worried if we had enough time to learn the music? What will her attitude be? No dia da primeira performance, ela ainda não a conhecia mais intimamente, e foi buscá-la para ir à performance e estava se perguntando se ela estaria estressada, preocupada, se o tempo teria sido suficiente para todo o trabalho, todo o processo de preparação do material da performance. But when she got in the car, she said 5 words that completely changed everything for me. E quando ela chegou ao carro, ela disse 5 palavras que mudou o mundo para ela. Actually 6 words, because she also said my name. Na verdade, 6 palavras, porque ela mencionou o seu nome. She said, Sharon, today is all about joy. E ela disse, abre aspas, Sharon, hoje tudo é sobre alegria. Pela alegria. That may not be 6 words in Portuguese, I suppose. It's around 6 words. Okay. And I loved that because her priority was facilitating a joyful musical experience for our singers and our audience, and it reminded me of what was important. Isso foi importantíssimo porque o que importou naquele momento foi basicamente a consciência de que o que de fato importa é a alegria do fazer música. So thank you so much for inviting me today. If you're interested in learning more about the strategies that I've talked about, I do have a book that was published in March of this year. It's available through Amazon and it's published by Oxford University Press. Agradece imensamente o convite e a oportunidade da palestra a todos aqueles que se interessarem em aprofundar as informações que aqui foram apresentadas neste livro que está aí, Art and Science in the Choral Rehearsal, publicado pela Oxford, está disponível à venda. And now I'm happy to answer any questions. Bem, e também está disponível para responder a todas as questões que se colocarem. Bem, nós vamos passar então para a fase de perguntas e respostas, mas antes de passar, eu gostaria de primeiro agradecer a professora Sharon. Eu espero que o professor, alguém esteja. I'd like to thank you very much. I'm not sure anyone is translating to you. Agradecer a participação da professora e também ao professor Vladimir, que indicou ela exatamente por conhecer esse trabalho. E é muito importante para nós, mas apontar uma coisinha, professor Maurício, quando ela fala audiate, que ela falou várias vezes esse termo, audiate, e o professor Maurício falou muito bem, apesar de pensar, mas na relação desses estudos, os cientistas dizem que assim como nós temos a visualização para o campo da visão, nós temos o auditar para o campo para você ouvir. É a habilidade de ouvir internamente tão forte quanto é o visualizar para a visão. Quando alguém te descreve uma cena de olhos fechados, você visualiza. E quando você estuda auditando, você tem a habilidade de ouvir internamente aquilo que está sendo processado musicalmente falando, né? Então, e é isso que ela falou que procura instigar nos seus cantores também. Então, a palavra em português para audiate é auditar mesmo. Então, é a habilidade de auditar, né? Então, só para ajudar um pouquinho, trabalhamos com esse termo também bastante forte. Então, nós vamos passar agora para as perguntas. Eu estou vendo aí já o professor Ângelo Dias preparado, né? Quantas pessoas já fizeram perguntas para ele. Eu agradeço a você que está nos seguindo através do YouTube e também através do Facebook, né? Depois nós vamos ter aí do maestro Davi Reis o número de pessoas que estão nos seguindo. Isso é importante também. Ontem nós tivemos uma atividade com mais de 1.000 pessoas nos seguindo na Mostra Coral. Isso nos fala, né, como está sendo importante, estão sendo importantes essas atividades agora do primeiro congresso. Então, eu passo então a palavra ao professor Ângelo Dias para as perguntas que estão sendo feitas nessas duas plataformas.
Okay. Sharon, I will make the question in Portuguese first, and afterwards I translate to you, okay? Okay, thank you. I wrote some of them down. We have several questions with the same scope. Quer dizer, nós temos muitas questões parecidas, né? E vamos começar com uma questão do Renato Brito. Ele diz assim: qual seria o efeito da organização do ensaio no aprendizado do coro? Ensaios desorganizados podem ser ambientes que geram dificuldades de aprendizagem? So, Renato Brito. And Sharon, Renato Brito is a conductor. He's asking about the rehearsal organization and how the rehearsal organization can impact negatively or positively in the dynamics of learning pedagogically in the rehearsal, in the choral activity. In the actual, how you design your rehearsal? The choral organization as an influence. How can it influence the learning process in the rehearsal? Sure. So a few things. One is a concept called primacy and recency. And all that means is people tend to remember the very first thing that they learn, and they tend to remember the very last thing that happens. And does that answer the question? Oh, yeah, well, we're going step by step. Okay. Okay, I'll translate that. Então ela está dizendo que isso depende muito das premissas do nosso ensaio. Então, geralmente as pessoas têm uma tendência a se lembrar da primeira coisa que elas fazem no ensaio e da última coisa que elas fazem. Go ahead. So, in a rehearsal, that means if you start with selling tickets to a fundraiser, that kind of thing, you're losing that primacy where people remember really well. So you always want to start with musical activity. Ela está dizendo que coisa que a gente às vezes faz, né? Se a gente começa o ensaio falando de coisas não musicais, como vender os tickets para levantar fundos naquela atividade, nós estamos desperdiçando uma oportunidade de atenção com coisas que não são musicais. And the same with the end. If you've had a great rehearsal, but in the last 5 minutes it goes downhill and you say, we'll get that next time. That's what they will remember instead of the great rehearsal. So be sure to end with something very positive. E da mesma forma, se ao final do ensaio acontece alguma coisa nos últimos 5 minutos e o ensaio go ria abaixo, a gente tem que... É a última coisa que as pessoas vão se lembrar. E a gente não pode dizer, tudo bem, pessoal, depois a gente conserta isso na próxima semana. A gente tem que ter certeza de terminar o ensaio de uma forma que ele termine para cima. And in the rehearsal itself, you want to change activities fairly frequently so that you change focus, don't stay on one thing too long. Durante o ensaio, nós não devemos ficar muito tempo numa coisa só, devemos trocar atividades e pontos de foco, de atenção o tempo todo, para não ficar sempre tempos muito longos numa atividade apenas. And then also change where you are standing, because students get very accustomed to seeing us straight on. But if you move to the periphery, our brain catches that action and will pay attention more. E ela diz que, inclusive, nós, durante o ensaio, devemos nos mover na sala, trocar o nosso ponto focal, para que os estudantes não fiquem sempre olhando para nós no mesmo lugar, porque essa movimentação vai criar novos pontos de atenção, novos pontos de foco durante o ensaio para o aluno. Does that answer the question? Or I think so. Okay. A next question. A Rosa Eugênia pergunta o seguinte: durante os ensaios, a Sharon também observa se há uma interação entre os pares, ou ela estimula essa ação, como na metodologia do peer instruction, quando os alunos são estimulados a resolver os problemas em pares? Rosa Eugênia wants to know if during the rehearsal you actually employs also the technique of peer instruction, like 2x2, if it's a technique you use as a strategic way of learning. 2x2, meaning they're helping each other? Yeah, peer instruction. Yes, it's a really good way to learn, actually, peer instruction. So yes, absolutely. If you can pair people up or have a student do some leading, it can be very effective for learning. And just even that change from the main teacher to a peer is
just something new. And novelty is really good for learning. Ela disse que isso é muito importante, ela enfatizou bastante que gosta muito dessa metodologia em pares, e é muito interessante quando você tira o foco do aprendizado do professor e coloca no seu par, naquela pessoa que está sentada próxima ou para quem você é designado. E diz que a novidade é sempre algo muito importante para o processo de aprendizado no ensaio. So the brain pays attention to anything that's novel, because that, again, comes from our old brain wiring. If you see, a tiger running at you, that's novel and you need to know to pay attention. So introducing novelty into our rehearsal is a good way to get attention back. Ela volta a enfatizar que novidade é sempre muito importante, porque é o jeito que as suas conexões cerebrais são organizadas. Então, por exemplo, se um tigre corre atrás de você, é uma novidade que, de repente, você presta atenção e dedica a sua atenção todinha àquilo, né, para se salvar. Então, ela diz que, volta a enfatizar, novidade é sempre bom no ensaio, mudar o foco da atenção. I'll give you an example of an exercise I've used for novelty. When the students walked into the room, I asked them to take their cell phones and place them under their chairs, which is very unusual because they're not really allowed to have their cell phones. E ela diz que uma das novidades que ela às vezes usa é o seguinte: quando os alunos entram na sala, ela manda que eles coloquem os celulares debaixo da carteira, e é uma novidade porque ela, na verdade, nem permite que os celulares sejam levados para dentro da sala de ensaio. So for the next part of rehearsal, they're wondering, why do we have our phones under our chairs? So they had a little extra kind of challenge. Então, diz que eles passam algum tempo do ensaio perguntando, mas por que nós tivemos que colocar o celular debaixo da carteira? Então, eles passam algum tempo com aquela novidade fervendo na cabeça durante o ensaio. Né? So similar to the exercise where they tweet, at one point we were singing a Latin piece and I asked them to take out their phones and text to a friend in the room what the piece was about. Então, ela diz que, semelhante ao exercício que ela mencionou há pouco, que a gente usaria o Twitter, né, para tweet um texto sobre o salmo, alguma coisa que estivesse fazendo no ensaio, ela também usa esse método. Então, durante o ensaio, ela diz que para todo mundo pegar o celular debaixo da carteira e mandar pelo Twitter alguma mensagem relativa à música para alguém que está ali no ensaio. So this was novel, so it kept their interest, and also they made the text more meaningful to them because they had to text it to a friend. Quer dizer que, além da novidade, é também um reforço para o texto que eles estão aprendendo e que eles vão mandar pelo Twitter, né? Okay, let's move on. When you say, Patrícia Albuquerque, ela diz o seguinte: eu acredito que esse comentário deve ter vindo quando a gente estava falando daquela técnica do grito, né? Em que, quando a pessoa sabe que está sendo observada individualmente, o grito sai percentualmente mais elevado, né? Então ela diz assim: a gente pode observar isso nos ensaios virtuais, porque os cantores estão sozinhos em casa. A melhora na técnica vocal tem sido gritante. Sharon, Patrícia Albuquerque makes a comment, it's not exactly a question. She says about that shouting experience, which for me was absolutely devastating. I was like, oh my God, it's amazing. And she says the following. She says she can observe the same reaction from the singers when we are working virtually, because at home, during the COVID-19, at home, they have all the attention focused on themselves, and the process is the same. She observes that the vocal technique and the attention with the vocal emission is much greater during this period of virtual choir experience than when they are singing alone in the choir. Oh, interesting. Wow. Huh. Yeah. Ok. Aí o Rafael colocou aqui o seguinte: olha, um assunto que está recorrente nos comentários diz respeito a uma maior concentração que os regentes brasileiros estão observando nesse período de ensaios online. E o meu mouse aqui está coisado, peraí. Sharon, Rafael, who's the conductor who's organizing everything, says that many of the questions focus on
on the attention the choirs are experiencing, the singers themselves and even the conductors, when they're working with the virtual rehearsal as opposed to the live rehearsals. And have you experienced something like that? Have you experienced a different level of attention, of dedication in your students during this period? Yeah, and effort in this period. I have not, but I've talked to lots of educators that have. I work with one small choir right now, and so it's easier to hold their attention. But I will say, I think the key is changing activities frequently within the virtual rehearsal, and maybe even smaller, shorter rehearsals. It's really, I mean, there is really a fatigue, as all of us know, when you do things only online. So for me, I found I shortened the time I was with them, which made it more efficient in a way, because they could focus better. And then I used breakout rooms more, because then I could deal with them more as individuals. Ela tem observado, ela especialmente trabalha com um grupo muito pequeno, mas e essa experiência não tem sido tão intensa para ela como a gente relatou, mas ela diz que tem conversado com regentes e eles têm dito que existe isso, mas também tem um ponto negativo, que é os corais virtuais exigem muita atenção, e aí a pessoa, como o foco individual é muito grande, a pessoa fica cansada muito rápido. Então, ela tem diminuído o tempo de trabalho, tornado o trabalho mais eficiente para diminuir um pouco o tempo, e ela usa diversas técnicas e alternativas que ela tem para poder permitir que haja uma reconexão, descanso, porque é uma forma de manter a atenção dos cantores, né? Is that it, Sharon, for this question? Yes, I think it's a really hard thing. I wish I had more advice, but I've also just tried to keep my students. I ask lots of questions in the when we're doing online sessions, so that I just try to keep them engaged, and I change up activities a lot. And yeah, it's very challenging over Zoom. I feel for everybody. Yeah. We all feel. Yeah. Ela está dizendo que realmente é muito difícil, que ela gostaria de ter muito mais para dizer, aconselhar, mas que é difícil para todos, né? O que ela tenta, por exemplo, é sempre estar perguntando questões para garantir que ela tenha a atenção dos cantores, né? Que eles estão sempre engajados. E ela varia as atividades, varia as metodologias, porque realmente é muito difícil, né? Oh, I will say one thing. I did ask my students to make suggestions of what they felt would be engaging. And that was really helpful to me, because they had very good ideas. And some of them were things I wouldn't have thought of in the way they wanted to interact with the music. So empowering them to have a say in how things are done was helpful, at least in my rehearsals. I don't know. Um método que ela encontrou também foi perguntar para os alunos o que eles gostariam de fazer, e ela achou isso muito válido, principalmente porque eles vêm com ideias muito importantes, e também porque ela oferece para eles a oportunidade de ter voz, né, de poder se manifestar, de poder participar, e ela achou isso muito importante. I have a question myself. I think we don't have... In Brazil, we have a very peculiar choir activity. We have the college and some high school conservatories, choirs. We have a good number of choirs who use music, written music, and they can read music. They are initiated in the music theory aspect, and so your sayings are wonderful for these kind of choirs too, and we got a lot of experience from that. But the vast majority of the choirs in the country are amateur choirs, and they are not amateur choirs in the same way that the American or European choirs are. When you have music in the high school, you have a choir experience, and you have lived music theory lessons in your own body and life, and you go to an amateur choir and makes a semi amateur choir. Our choirs
for the most part, we have community choirs, church choirs, and they're really amateur. They can't read music. So some of the aspects you mentioned can be transformed to be adapted to these choirs, but some cannot. What would you say about that to give us some insight? And let me translate that for the Brazilians first. Sure. Eu perguntei para a Sharon, eu disse que a nossa experiência coral no Brasil é muito peculiar, porque nós temos os coros universitários, os coros de escolas de música, conservatórios, que são coros que têm iniciação musical, né, que eles leem partituras, etc. Mas que a grande maioria dos coros brasileiros é formada por coros amadores, coros comunitários, de igreja, e que tem uma experiência diferente do que eles têm nos Estados Unidos e Europa, quando, durante a juventude, todo mundo aprende um pouco de música e vai para um coro amador. Já não é um coro amador, é meio amador só, porque ele já tem uma iniciação musical. Então, se ela daria para nós algumas sugestões para adaptar muitas dessas atividades que ela faz com coros, que são coros acadêmicos, ou coros que leem música, com os nossos coros, que são coros amadores, coros diletantes, né, que ainda não leem música. Aí vamos ver a resposta dela. Go ahead, Sharon. Yes. So I think the basic premise in terms of using the brain function principles we talked about would still be really successful, but you might change them up for wherever people are in terms of their experience level. So instead of more technical questions, you might use imagery for them. The problems you ask them to solve, if you ask, instead of taking out the piece that's in C major, you might say, take out the piece that makes you feel happy, or something. So I think the basic. Sorry, I said a lot. Step by step. Ela disse que, na verdade, você tem que adaptar as premissas que ela colocou aqui. A gente adapta as premissas para coros que a gente vai fazer. Então, por exemplo, em vez de você usar terminologias musicais, você adapta. Em vez de você dizer, como ela disse no exemplo lá atrás, né? Vamos pegar a peça que é em dó menor. Ela diz assim, vamos pegar aquela peça que você sente melhor na hora de cantar. E ela recomenda que a gente use também uma grande quantidade de imagens que vão ter essa resposta com os nossos cantores e não os termos técnicos, né? Ilustrações sobre situações. So I think the basic premise of create problems or questions for them to answer or make the text meaningful to them or introduce novelty, I think all of that will engage their brains, and all you need to adapt is, the language that would be appropriate for someone who doesn't read music. É uma questão de adaptação da linguagem, né? E, por exemplo, buscar nos textos aquilo que tem um significado maior, sempre procurando adaptar às pessoas que você tem, né? Does that answer the question? Yeah, I think so, yes. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. I think we have no more questions. You're out of the hook, I think. O Ângelo traduz, eu vou falar com ela e você traduz para português, tá ok? Okay, David is going to say some things and I'm going to translate to you. To Portuguese. No, he will translate to Portuguese. Okay, backwards. Yeah. We wanted to know how important, how meaningful, how interesting, and how enriching this was to the Brazilian conductor by themselves. And we certainly have started this off with a very, very good action and activity. So this has been very important to us, and I wanted to know that and say thank you very much for what you have done to us through your speaking. Ele está dizendo para a Sharon, né, que ele quer que ela saiba o quanto foi importante para nós, o quanto teve significado, o quanto foi motivador, né, termos essa oportunidade de tê-la falando todas essas coisas conosco aqui agora, né? E agradece bastante, né? Yes. Well, thank you. Thank you for inviting me, and thank you to our translators who are amazing. E ela agradeceu, né? Agradeceu aos tradutores, né? Que foram maravilhosos também, né? Isso aí eu prefiro. Ok.
E eu queria dizer a você que está nos assistindo que a importância de nós falarmos sobre aquilo que nos enriquece, para que você não perca as nossas próximas atividades. Nós teremos hoje à tarde um webinar que será muito importante com a participação do Philip Lawson e do Augusto Ordinário. Se você já viu, está vendo aí os inscritos aí embaixo, né, viu o trabalho do Ordinários, é impressionante, é um dos grupos muito ativos para nós, que nos ensinam bastante. Então, Augusto Ordini e o Philip Lawson, que também foi por muito tempo membro do King Singers, e ele vai falar conosco, ambos vão falar sobre grupos vocais, que é uma vertente muito importante da regência coral no Brasil. Nós temos grupos excelentes e muitos grupos que estão se desenvolvendo nessa atividade. Então, fica aqui o nosso convite para que você volte, né? E eu disse que ia falar do Davi Reis, o nosso técnico aí, o maestro Davi Reis, disse que nós estávamos com acima de 100 pessoas nos seguindo no YouTube e cerca de 50 pessoas nos seguindo no Facebook, né? Então, isso é muito legal, a gente ter a sua resposta, você que está participando com as suas perguntas. Só lembro sempre, hoje à tarde, se você participar através dessas plataformas, de manter o seu microfone desligado. E nós tivemos também uma pergunta aqui de como eu posso fazer parte da ABRACO, né? Agora, o importante é você fazer parte deste congresso. Você, tendo feito a sua inscrição neste congresso, automaticamente você já faz parte do nosso movimento, porque, por enquanto, ele é um movimento coral de regentes no Brasil. E aí você vai participar com a sua votação, fazer parte da nossa assembleia, que será a última atividade, né? E ontem à noite também foi muito legal a participação dos vários regentes com seus grupos corais, representando vários estados do Brasil, várias formas de realizar música, vários gêneros corais, né? Então, nós estamos aqui para ajudar e trabalhar juntos, né? Juntos somos mais fortes. Esse é o lema que eu estou dizendo aqui, Davi Juncker, desse congresso, porque é importante mesmo estarmos juntos, mesmo nessa situação online. E estamos aproveitando, tirando dessa situação em que muita gente pensa em crise do Covid-19, né, o Covid-19, fazendo disso uma oportunidade para crescermos mais. Então, muito obrigado a você que esteve presente. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Sharon Paul, por tudo que você fez conosco, o seu compartilhamento dos seus conhecimentos como uma cientista nesta área que tem desenvolvido. Agradecemos muito a sua participação. Ângelo pode traduzir tudo isso que eu falei, só a parte dela mesmo. O seu microfone está desligado. Pois é. Sharon, we love you. You're wonderful. You're very kind. You are just fabulous. You're very kind. Thank you. Yes. Thank you so much. My pleasure. Thank you very much for being with us. And we hope that we can do this in presence someday. Perhaps we'll be together. Okay? That would be lovely. Okay. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado a todos. Foi um grande prazer estar aqui com a Dr. Sharon Paul. Grande prazer fazer isso. Grande prazer trabalhar com isso. Agradeço especialmente aos nossos tradutores, o professor Dr. José Maurício, que é diretor da UFBA, e também o professor Ângelo Dias, que é professor da UFG, né, que está conosco aqui. A cada um dos participantes, você pode não ter ciência, mas tem um grande número de pessoas que está trabalhando conosco para fazer com que essa estrutura chegue até você. Nós temos, inclusive, os diretores da ABRACO. Aqui eu trago o maestro Márcio ZUANAZZI, o maestro Davi Reis e a maestrina Alice Nascimento, né, que eles estão aí trabalhando de fundo, tentando fazer com que a gente tenha disso um documento, o maestro Márcio fazendo uma ata, para que depois a gente possa, quem sabe, numa oportunidade, editar isso num artigo, né, de tudo que nós vamos fazer aqui com todos os nossos palestrantes. Então, muito obrigado a cada um de vocês, nós agradecemos e estamos acabando 5 minutos mais cedo. Obrigado pela sua participação. Até logo.